Bom dia! Eu já ia falar boa noite. Bom dia! Tudo bom, gente? Para mim é bom dia ainda não almocei. Espero que todos estejam muito bem. Muito obrigada por estar aqui, essa live surpresa. É porque diante de tantos questionamentos sobre a nossa lei, né, nossa lei federal que saiu ontem, diante de tantos questionamentos, eu tenho o prazer de estar com a doutora Adriana, que vai nos orientar, dar um direcionamento, o que fazer agora. E a Cíntia também, uma querida parceira, também falará, né, sobre a importância de todo esse movimento e também como a gente pode proceder, né? Então eu vou colocar as duas aqui, elas já estão aqui. Ai, que delícia! Cíntia, já coloquei. E cadê nossa Adriana, querida? Ê! Oiê! Que Esse delícia, encontro é né? sempre é especial, mas o de hoje ganha de O todos. de, o de hoje vai bater recorde, porque olha, Cíntia, o questionamento sobre a nossa lei, as dúvidas estão demais e é normal acontecer isso, gente. A gente também está se adequando, está Sim, tentando aprender tudo o que está acontecendo. Então, assim, isso. não se culpem também de não entender, porque a gente também está no processo de aprender sobre, né? Olá! Oh! Tudo bem? Vamos nos ajeitar aqui, né? Tudo Ah, eu bem, já também vamos pus, entrando. eu pus um filtro aqui, uns cílios, porque, ó, gente, a louça, roupa, Vou te- eu vou te Eu, falar, eu que né? vou tentar me encaixar na tela aqui, ó. Que Tá mexer muito, eu lindas? tenho medo. Ó, Olha aí, eu me eu caindo. ia falar, aconteceu com a Cíntia. Eu tenho medo de mexer muito e tombar. Tá perfeito tudo. Falei, vou Se você tentar quiser eu aqui. abaixar só um pouquinho, não Peraí, consegue mexer, né? Aí você consegui. fica bem Peraí, no meinho. Aí. Perfeito. melhorou. Que dia Gente, especial, hein? que Olha, delícia, né? Ontem, olha, a gente acabou nosso webinar, né, na é. terça-feira. Aí de manhã eu fui acordar, fui dar uma olhada. Quando eu vi, gente, aquilo me deu até calor. Eu falei, gente do céu, graças a Deus, né? Ontem realmente foi um dia muito especial. Quando eu recebi a notícia, e foi através de você, né? Eu estava no trânsito e naquele momento, assim, eu confesso aqui publicamente, eu perdi o chão, perdi completamente, sabe? Eu fiquei até desorientada porque foi uma luta de muitos É, anos e você conquistar ter essa aprovação, né? A gente bem sabe que não foi nada fácil, né? Todas as pessoas não, envolvidas ali é um sucesso imenso. Eu ia falar enorme, é muito mais, é imenso. Todo o envolvimento, todo o enfrentamento de pessoas que hoje a gente já até diz que foram os negacionistas, né? Mas que não conseguiram obstar, né? Realmente a força foi muito maior, tá? E foi real isso, né, gente? Isso, Eu, assim, faço parte do grupo de mães do Brasil. Lá tem pessoas que iam para Brasília, voltava de Brasília. Então, isso. assim, olha, foi uma luta, uma luta. E agora, né, a gente também enfrenta outro momento, né? Então, é Sim, mais um passo. Agora nós vamos nos acalmar e isso. entender tudo o que está acontecendo, né, Cíntia? Muito bom, exatamente. Ontem eu recebi muitas perguntas sobre, principalmente num viés de quando vamos à escola, então, para a gente lutar pelos nossos direitos. Calma, muita calma. Então, ontem foi um dia de comemoração, mas por aqui também foi um dia de muito acolhimento às famílias, porque as coisas não acontecem assim, né? Não é um estalar de dedos. Então, sim, a lei foi sancionada, agora nós temos aquela nossa luz do fim do túnel, ela está acesa, mas agora precisamos organizar a casa, né? Então,
Eu até comentei com as pessoas, eu falava, olha, vai ter uma live surpresa, mas já que você está muito ansiosa, eu vou te contar, para você não vai ser surpresa, fica conectada amanhã. Para entender um pouquinho a partir de agora, né? Porque ter essa lei sancionada não nos dá, em absoluto, qualquer direito ou necessidade de chegar na escola, ou chegar, né, enfim, nos lugares de exigirmos os direitos com agressividade, no sentido de agora é lei, agora eu preciso. Porque todo mundo agora vai se adaptar. As escolas, inclusive, porque eles têm um processo burocrático que a gente vai entender um pouquinho com a Adri, como que tudo isso agora vai de fato acontecer para que a gente veja tudo na prática. Eu ouvi até alguns comentários um pouco pessimistas, no sentido de, mas para colocar em prática isso não é verdade, lei é uma coisa, prática é outra. Não, gente, lei é lei, né? Se existe a lei, nós vamos fazer jus à prática dela, ponto final. Porém, não vai ser a lei aprovada na segunda e na terça, tudo já funcionando. Então, Dri, você podia contar pra gente um pouquinho quais são agora esses passos, né? O que a gente espera dessa lei, né, Sá? Exato. Sim, o questionamento é muito isso, né? E agora, o que a gente vai fazer, né? Porque tem esse processo que é normal, né? Como você já me falou, né, Dri? É para qualquer lei, não é por essa. Por qualquer lei. Como que é, Dri? O que eu gostaria de iniciar é dizer que, assim, essa ansiedade, ela é normal para todas as pessoas, né? Até mesmo para nós que lidamos com isso no dia a dia, eu digo nós três, não nós, operadores do direito, eu digo nós três que lidamos, cada uma dentro da sua esfera de trabalho, acaba gerando uma ansiedade, né, com a aprovação da lei. Então, a ansiedade, ela é natural, mas agora a gente precisa colocar o pé no chão e entender os maiores benefícios que essa lei traz para os disléxicos e os portadores de TDAH. Então, se a gente olhar, começando na base da lei, tá? Os reconhecimentos dela. Então, a gente tem a questão de reconhecimento perante a sociedade. Era um problema enorme que essas pessoas tinham. Então, quer dizer, olha o ganho, a conquista, é ser reconhecido perante a sociedade. Outro ponto é não permitir mais a negativa das instituições de ensino. Isso lá para frente, depois do processo que eu vou explicar, mas olha a conquista que tivemos, tá? Outra coisa, aquela desinformação, briga entre entidades que falavam que TDAH não existia, que isso era invenção da indústria farmacêutica, que isso era uma questão de construção social. Então, olha que grande conquista nós tivemos com a aprovação da lei. E o melhor de todos, a celeridade de todo o processo, a celeridade de se chegar num diagnóstico. Então, isso precisa ser vibrado, isso precisa, sabe, ser contemplado realmente. Uma grande, enorme vitória para toda essa sociedade de dislexos e portadores de TDAH. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segurar a ansiedade, sentir o que trouxe de fato essa lei para todo esse público, tá? Então, base de lei é isso. Ela foi sancionada no dia 31 pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e publicada no dia 1º de dezembro. Ela entra em vigor na data da sua publicação. Mas ela já sai valendo assim? Não. Nenhuma lei sai já tendo seus efeitos. O efeito legal existe, mas a aplicabilidade dela depende de algumas etapas. E é essa agora que eu vou explicar para todos, para que possam acompanhar este passo a passo, tá? E, a partir disso, começar a ter as suas posturas mais impositivas. Não quer dizer que hoje tem que aguardar sentado, de forma alguma. Então, o que acontece? A próxima etapa agora, essa lei, ela vai precisar ser regulamentada. O que é isso? Ela precisa ser tirada do papel, se a gente pode bem dizer assim.
tá? Ela foi aprovada, agora a gente precisa tirar ela do papel. Quem tira ela do papel? Agora, tirar do papel e implementar, é isso, entendeu? Eu vou tirar do papel e colocar a lei em implementação. Quem faz isso? É o executivo. No caso dessa nossa lei, quem? Ministério da Saúde e Ministério da Educação, tá? Então, aqui a gente fala, quando há dois ministérios, ele é intersetorial. Então, duas casas irão sentar, irão analisar a lei, verificar o que nela foi estabelecido e, através dela, criar os seus programas nacionais. Programa Nacional da Saúde, Programa Nacional da Educação. Então, para cada área, serão criados os seus programas para atender a lei. A lei tem que ser atendida, tá? E aí, através dela, será aplicada. Suas comissões, entidades que são ligadas à dislexia, ao TDAH, a comunidade em geral, as associações, institutos, todos eles estão à disposição, como participaram de todo o processo de aprovação das audiências públicas, eles vão continuar nesse trabalho, inclusive para a criação desses programas. Eles estão lá à disposição dessas comissões dos ministérios, de todo esse trabalho que vai ser criado. Para o quê? Para ter a identificação precoce, que é o que determina a lei, né? Então, através da identificação precoce, vai estabelecer programas para que isso ocorra, para que as crianças tenham apoio em sala de aula, para que as crianças tenham o tempo extra, tenham a sua participação. Essa questão, por exemplo, da identificação precoce, como acontece dentro da sala de aula, né? Então, a gente vai entendendo que a formação de profissionais da educação passa a entrar também como parte da prática da lei, certo? Porque são os dois pontos. Na parte educacional, são dois. É a identificação precoce e a formação de professores, né? Então, a formação de professores, ela também vai estar contemplada pelo Ministério da Educação. Por quê? Na formação de professor, porque o que nós temos hoje, os professores, eles não conseguem, dentro daquilo que eles têm de formação curricular da sua faculdade, né, da graduação, como identificar um disléxico, como identificar uma criança portadora de TDAH, não faz parte da grade curricular dele. E então, continuará não fazendo parte do papel do professor diagnosticar ninguém. Não, exatamente. Não, ele não vai. Ele vai identificar. Ele vai identificar. Ele vai saber sinais, aquele passo da olhar precocemente aquela criança, né? Como eu sempre falo, olhou precocemente, então esse professor já está com a formação para olhar. Peraí, tem coisa errada, vamos para a saúde. A história do cada criança tem seu tempo. A gente não, isso. Aí esse olhar, aí esse professor, agora é a hora da saúde. É aonde entra a saúde, né? A saúde, exatamente. Porque as duas áreas, na verdade, como todos bem sabem, nunca se falaram, nunca se conversaram. Saúde e educação nunca se conectaram. Agora, a inclusão das crianças são para as duas áreas. É educacional e saúde a inclusão. É escolar e na saúde. Então, as duas áreas vão se comunicar. Vão. Não tem conversa. Não tem mais, né? Agora tem conversa. Apesar que o quadro com essa pandemia veio mudando muito. Mas agora não tem mais. Tem que mudar. Porque lei tem que cumprir. Tem que cumprir, não se questiona. Ela veio aí ela era colocada para ser cumprida. Então, o que acontece? Essa identificação precoce, ela vai ser feita através, que é o segundo ponto, dos professores, da formação dos professores. Esses professores, eles serão
preparados. Eles vão receber, através dos programas que vão ser estabelecidos pelo Ministério da Educação, toda a formação, a preparação para conseguir identificar, para conseguir reconhecer, não diagnosticar. Diagnóstico é da área da saúde, tá? Até porque então, eu vejo com muito isso, hoje em dia, sem a lei, né? Os professores até podem perceber alguma questão, mas eu percebo uma insegurança dos professores em fazerem a indicação para a família procurar ajuda. Ah, e se a família se ofender? E se a família interpretar mal? Então a gente fala meio que vai passando aquele comendo pelas beiradas, vai falando de um jeito que não seja tão invasivo. Agora, um professor formado, ele vai ter critérios para levar para as famílias e dizer, olha, como ele tem preenchido esses critérios, então que tal procurar uma avaliação? Que tal, ou seja, fazer uma indicação já com segurança naquilo que ele está estudando, né? Isso vai ser muito positivo. Como ele vai ser treinado, ele vai se sentir muito mais capacitado, né? Então quando ele identificar essa criança, né, com transtornos em sala de aula, ele vai conversar com o orientador ou com o diretor da escola, que aí vai conversar com a família e passar uma orientação para essa família, né? De que é interessante se buscar, através da área da saúde, um possível diagnóstico, porque até então é uma possibilidade, né? E vendo isso precocemente, essa criança, ela já consegue, desde o início, desse olhar diferenciado, a ser trabalhada em sala de aula. Então, sem sombra de dúvida, ela é sempre beneficiada, tá? Então, esse programa nacional, né, que vai ser estabelecido é justamente para que haja essa formação, esse treinamento, esse preparo dos professores em sala de aula, né, para ter esse olhar diferenciado perante essas crianças. Então, são esses dois pontos que a lei traz na área da educação. Então, qual seja a identificação precoce e a formação dos professores, tá? Na questão da saúde, já é o direcionamento dessa criança para a rede pública, né? Que ela naturalmente vai ser feita através do SUS. Então, o Ministério da Saúde também, criando o seu programa nacional, ele vai criar uma política que contemple dentro da sua rede pessoas profissionais para esse diagnóstico, para este atendimento e tratamento. Então, quando a gente fala em tratamento, são todos os profissionais que envolvem o tratamento dessa criança. Tá? Importante falar que a lei, ela contempla o ensino básico, que vai do infantil ao ensino médio. Aí, de repente, lógico, poderia ir além. O além já tem suas legislações, né? Lógico que pode ser muito melhor ampliada e também trabalhada, né, futuramente. Mas a engrenagem, aquilo que faz trabalhar todas essas crianças, essa fase inicial da alfabetização. Então, isso era para ontem, assim, sabe? Era extremamente necessário que contemplasse esse período, né? Não que os outros não são, mas é só... porque o que acontece? Esse projeto de lei, ele foi feito com base em estudo científico, né? Ele não foi feito base de achismo, com base no... de repente está na moda, alguma coisa assim, de que é uma tendência. Pelo contrário, né? Então foi feito justamente com base científica e precisaria ter toda essa movimentação do ensino básico, né? Para que essas crianças, desde o início, no período da sua formação, da alfabetização, ela hoje ou um futuro muito próximo, não passe
por aquilo que as outras passaram em sala de aula, né? Ela vem, Taxadas. que é de grande importância chegar nessa raiz, né, no começo, para não vir com acúmulo, né? Porque depois Isso. é muito mais difícil as coisas funcionarem. E esses pesquisadores, essas pesquisas toda baseada, tudo muito bem estruturada, que foi baseado nessa lei, ela fala isso, que a gente tem que precocemente ter esse olhar, porque o acúmulo é tão grande quando chega no adulto, né, que às vezes muitas coisas acontecem horríveis, né, que a gente sabe, evasão escolar, entra na criminalidade, uso de droga, enfim, um monte de coisas horríveis que acontece porque essa criança não teve um olhar empático lá na educação infantil ou na educação, né, lá no comecinho mesmo, na raiz. Então, assim, temos várias leis aí, vários PLs aí para adulto, mas existem outros instrumentos que a gente pode usar, né, Dri? E se a gente considerar, né, o ensino básico, a gente está falando também sobre construção de crenças, né? Então, na infância que a gente constrói nossas crenças para a vida adulta. Então, se lá na infância esse senso de competência for construído, afinal de contas, eu tive acesso a uma educação dentro das minhas possibilidades reais, eu não vou construir uma crença disfuncional a meu respeito, a respeito do meu futuro. Ao contrário, eu vou construir uma visão esperançosa, porque desde o meu começo eu tive suporte. Existe uma crença que a gente chama de crença de desamparo. A criança que não tem suporte, ela cresce com a ideia de que está sempre solitária, ou seja, eu não posso nunca contar com ninguém. Então, é uma pessoa, inclusive, que tende à depressão, né? Um adulto que tende a ter um transtorno depressivo maior. Então, olha a importância. A gente está falando de lei, de repente a gente está falando de emoções. Olha como uma coisa está intimamente ligada com a outra. Quando eu viabilizo, né? Quando eu oferto para todos o mesmo direito, eu diminuo a incidência até de transtorno mental. E isso é muito significativo, né? E com isso, né, quando a gente fala da aprovação da lei, né, vamos dizer, quando a gente lê o que estabelece a lei, ela fala em dislexia, em TDAH e transtornos de aprendizagem. Mas ela não vai detalhar todos os CIDs que contemplam, mas todos os transtornos que estejam atrelados à dislexia, descalculia, disgrafia. E então tudo isso ele acompanha essa lei. Ela não vai detalhar, né? Porque os CIDs são inúmeros, né? Mas ela veio para contemplar justamente todo essa gama de crianças que estavam sofrendo, né, dentro da sala de aula e com as dificuldades de terem a sua inclusão escolar e seja a sua inclusão na saúde. Porque a gente bem sabe, quando a gente fala em São Paulo, ou de repente em grande metrópole, vai para Rio de Janeiro ou alguma outra cidade grande, você consegue ainda, dentro de todas as suas dificuldades, encontrar um pediatra, sabe, malemar algum outro profissional, mas locais menores, você não tem acesso a essas pessoas. Então, quando é que sai um diagnóstico para uma criança dessa? Então, se sai um diagnóstico, tantas vezes passa despercebido tudo isso, né? Então, agora, de fato, essa regulamentação ela tem que sair. Tá? Vai ter que ter a movimentação dessa máquina, o poder público vai criar suas regulamentações e depois, com elas criadas, a sociedade começa a ter a sua movimentação, não impondo a sua aplicabilidade, não chegando nas escolas, né? Fazendo valer o meu direito. Não, tem que ser uma coisa adaptada, uma coisa adequada. Esses professores vão precisar ser treinados.
né? Mas, paralelamente, essas crianças também não vão aguardar isso tudo. Então, já pode ser feito um trabalho em paralelo, dentro daquilo que é possível em sala de aula fazer com ele, com coisas que já se tinha antes, Sim. né? Que sempre teve. Mas, por conta, né, de não sou obrigado, não há lei específica, não há lei, não há isso, não há aquilo, então agora tem, tá? Ela está aqui. Então, essas adequações que são possíveis serem feitas já podem ser iniciadas, né? Isso nada impede. Dri, deixa eu perguntar uma coisa. Existe uma pergunta muito feita. Existe algum prazo? Porque, assim, algumas pessoas voltaram a perguntar como que exige isso. A Dri falou que a gente tem que esperar tudo se organizar agora, né? E dentro disso, existe um prazo para toda essa organização legal? Em tese não, tá? Porque assim, a lei ela já foi aprovada. Então, em tese não tem. Só que o que acontece? Em todas as suas comissões, os entes envolvidos já começam a trabalhar, já começa a ter toda a movimentação para que isso aconteça. Caso isso demore demais, o presidente ele já pode, sabe, através dele já criar mecanismos para que isso seja feito de imediato e esses ministérios ou abaixo dele, né? Porque embaixo dele tem toda a sua organização. Então isso ele tem, porque como a gente está falando com crianças e algo parado há tanto tempo, realmente tem que ter uma celeridade, né? Então, as campanhas estão sendo feitas. Além dessas, já existiam outras políticas, políticas nacionais que contemplam outra gama, né? Até mesmo para TDAH. Então, o cenário agora ele tende a ser mais célere, né? Para que isso tudo aconteça e seja definido. E uma coisa importante para ser dito, porque às vezes as pessoas pensam que porque a lei ela é tanto para rede pública quanto privada. E às vezes há um falso entendimento de que no privado tende a andar melhor, tende a andar mais rápido. Pelo contrário, às vezes o colégio, por ser privado, ele entende que ele não tem obrigação nenhuma. É uma empresa, né? Exato, entendeu? Então, o trabalho, ele vai ser feito, né? Ele precisa ser feito dos dois lados, né? Porque a rede pública, ela por si só tem a lei, vem os programas nacionais e já, lógico, a gente sempre fala, né? Tomando como base cidades maiores, né? Entre o programa, entre as adequações, os entes se adequam dentro dos seus estabelecimentos, os menores sempre com mais dificuldade, mas até mesmo esses menores vão ter que se adequar. Ninguém vai ficar de fora. A lei é federal, é isso que é importante para nós. É isso que nos dá a amplitude dos direitos para todos os locais, indistintamente. Entendeu? Todos deverão aplicar. E a gente tem que lutar para isso, né, Adriana? Sim, sim. Porque o que acontece? Agora todo mundo vai acompanhar e aí, na medida em que vão tendo as suas movimentações, já começa a se dar publicidade. Então, de alguma forma, as famílias, né, ou mesmo as pessoas, seja da área da saúde, da educação, vão acompanhando, né? Todas as movimentações, todas as mudanças. E as famílias, através, seja da rede pública ou da rede privada, na educação, na instituição de ensino, eles também já vão fazendo essa movimentação, até para que a escola perceba, de fato, a necessidade das pessoas, né? Então, uma movimentação, eu digo assim, tranquila, pacífica, né? Sem chegar lá e colocar a lei na porta da escola, né? E falar, olha, eu vou ter direito aqui a fono, eu vou ter direito. Então, assim, são coisas que vão levar o seu tempo de adequação,
Mas, assim, é importante já esse movimento, essa participação das famílias para que haja essa movimentação de fato, para que essas crianças, elas já em sala de aula, já passam a ser mais sustentadas, elas passam a ser mais assistidas, elas, sabe, de repente, por ter esse momento da dispersão em sala de aula, ela acaba desanimando, ela não tem interesse, então ela acaba tendo seu tempo mais dedicado aos jogos de videogame. Então essas crianças elas já podem ter essa atenção mais apurada. Isso a gente percebe nos trabalhos que a gente vem realizando ao longo do tempo, seja através da live, dos projetos, do webinar. As pessoas estão começando a ter conhecimento do que é a dislexia, do que é o TDAH, da importância do tratamento dessas crianças em sala de aula, do olhar diferente, do olhar singular. Um disléxico não é igual ao outro. A maneira como você trata você não vai conseguir tratar o outro. Então, são coisas que, através desse treinamento, esse professor vai conseguir aplicar isso em sala de aula. Mas isso, assim, uma visão mais apurada, mas antes dessa visão apurada, tem coisas que ele já consegue fazer sem deixar essa criança à margem, sem deixar essa criança sem aquela motivação para a sala de aula, ou entender que aquela criança é preguiçosa, que aquela criança não gosta de estudar. Então, isso é uma desmotivação muito grande. Então, essas conquistas, elas já... Doutora Adriana, deixa eu perguntar uma coisa. Tem muita pergunta, gente. Eu estou lendo todas. Só que eu gostaria muito que a doutora falasse em resumo, assim, né? Porque todas as perguntas que estão aqui, uma se encaixa na outra. Mas Sim. Todas precisam de esperar acontecer, né? Toda essa organização que a doutora explicou belíssimamente para a gente responder claramente essas perguntas. Porque nem a educação e nem a saúde e nem ninguém ainda nesse momento sabe responder essas perguntas porque não existiu essa organização. É isso? Isso, vai ser criado, tá? Vão ser criados esses programas, né, nacionais. Vão ser criados com base na lei, então a gente já tem um direito garantido, já existem os benefícios assistidos para essas crianças. Então, do que está ali, agora vão ser criados esses programas, porque a lei, ela não detalha de que forma, é normal, é natural isso. Tá? Então, ela não consegue, ela não vai fazer esse detalhamento. Quem vai fazer são as pessoas especializadas dentro das suas casas. Casas, eu digo, dos seus ministérios, das suas comissões, das instituições, das suas associações que vão prestar toda a sua ajuda dentro das casas dos ministérios. Então, ali sim vão ser criado como isso vai ser tirado do papel. Tá? Meu filho vai ter direito a professor de apoio? Vamos ver o que vai ser colocado, porque de repente eles podem entender, hoje a gente já tem uma legislação para professor de apoio, para questão de atendimento educacional especializado, já existe legislação para isso. Então, de repente, dentro desse programa, eles entendem que pode colocar naquela legislação o disléxico e as crianças portadoras de TDAH. Então, você já tem uma lei pronta para isso. A questão é de pegar esses dois o transtorno de um do outro e colocar já nessa lei que existe. Então, por isso, assim, vou ter direito? Vamos aguardar, entendeu? É algo que, então, assim, são coisas... Nós vamos ficar atentos e ligados, porque em breve tem para acompanhar e poder trazer... as atualizações, né? Acompanhar vamos dizer, essas atualizações, essas movimentações. Porque hoje, se a gente falar para a criança disléxica,
em relação a ter professores de apoio, você consegue professor de apoio tanto para a rede pública quanto para a rede particular. Facilmente, não, através do Poder Judiciário, tá? Aí você precisa procurar o advogado, né, especializado na área do direito educacional, para conseguir esse professor de apoio, porque esse professor, essa indicação, ela tem que estar prescrita pelo médico que avaliou, que diagnosticou, junto com a equipe multidisciplinar, que fez todo um trabalho especializado em cima dessa criança e identificou essa necessidade para que tenha esse professor de apoio, tá? Na rede pública, há uma questão um pouco peculiar, porque a rede pública ela não vai ter verba para colocar um professor de apoio para cada aluno. Então, ela não vai ter um professor exclusivo, mas pode ter professores compartilhados. Sim. Entendeu? Então, você consegue ter um professor compartilhado, até porque a educação é um direito de todos. Então, não é uma exclusividade daquela criança. É um direito de todos. Então, com o professor compartilhado, ele consegue ter um apoio maior. Então, são coisas que já tem, como eu disse aqui, situações para a inclusão, a gente já tem hoje, mas a gente tem através da Constituição Federal, a gente tem, entendeu? Através do texto constitucional, que é a nossa lei maior, né? Hoje, a partir de ontem, né? Temos aí a lei federal específica para TDAH e dislexia. Então, agora vai ser detalhado cada encaminhamento para cada uma das áreas, educação e saúde. Mas necessidades atuais, elas já podem ser, vamos dizer assim, cobradas através de uma medida judicial, não através da lei, porque com essa lei ninguém conseguiu ainda se adequar, não dá. Falar, olha, eu já tenho direito, eu quero, não dá, ainda não dá. Mas por uma necessidade agora e uma ação judicial, consegue se correr atrás. Então vamos ao próximo capítulo. Nós estamos, pessoal, super atentos, subengajados nesse assunto, né? Eu, assim, amo minha vida. Então, assim, fiquem tranquilos. As novidades, os andamentos, nós estamos aqui, eu como Família Educação, a Cíntia na clínica lá, acolhimento com as famílias, a nossa parte da Adri também, que entende aí das leis, né? Porque eu não sou habilidosa nisso. E uma mãe. Ela traduz, assim, né? Ela é nossa tradutora e mãe ainda, porque ela traduz e traz sentimento junto com a tradução, né? Muito bom. E mãe de uma menina disléxica com comorbidade em TDAH, né? Como diz a Samantha, um combo, né? Um combo. Então, a gente sente isso dentro de casa, né? Então, a gente consegue, com sentimentos, trazer as realidades de legislação, com informação para a família, com tratamento, diagnóstico, com a parte educacional, com os tratamentos. Então, a gente consegue fazer associação de todas as áreas para ajudar essas crianças, né? Então, por incrível que pareça, a lei é curta, ela tem 5 artigos, né? Porque o 6º já é o da publicação, mas ela contempla uma gama enorme. E é por isso que precisam desses programas nacionais, tá? Sim. Então, ela, em cada artigo, ela conseguiu atingir as necessidades básicas dessas crianças. Ô, Cíntia, eu queria você, como uma futura mãe linda, dentro do... Porque a maternidade, ela vai mudar, eu tenho certeza disso, porque eu mudei. Mas dentro da clínica, qual a mensagem você deixaria para essas famílias que agora estão a 1000, imprimindo folha do Diário Oficial e levando na escola? Pois é. Eu
acho que esse é o comportamento que a gente precisa cortar agora. Não imprimam nada do diário oficial, não levem na escola, não marquem reunião. Não é hora disso. Agora é hora de respirarmos aliviados, de que temos a nossa luzinha no fim do túnel, de que aquilo que a gente tanto aguardava e precisávamos para nos apoiarmos para a construção desses programas, a parte mais difícil, ela já aconteceu. E a partir do momento que nós adultos, nós que somos rede de apoio dessas crianças, temos essa autorregulação emocional, esse equilíbrio, essa calmaria, a gente passa segurança para as nossas crianças. Não podemos exigir deles autorregulação, porque muitas vezes está faltando esse processo em nós adultos. Então esse é um grande momento de pacificação e não de guerra. Verdade. Agora, minha doutora querida, por favor, suas considerações finais e uma mensagem aí para todas nós desesperadas. Eu acho que agora o momento é de acalmar corações, de fato, assim, vibrar essa vitória, ficar em festa, tá? Acalmar o coração, porque se alcançou a vitória, tá? Conseguimos o nosso reconhecimento. É um momento assim gratificante, porque todo momento quando a gente fala de que a lei foi aprovada, é um momento sempre de emoção. Ainda hoje, quando alguém me pergunta, a emoção vem, tá? Ela é difícil de evitar. Então, vamos acalmar, viver este momento, tá? Desse reconhecimento. Já vamos caminhar, não vamos aguardar sentados, mas não vamos brigar e não vamos sufocar, tá? Vamos já... Bom, fim de ano agora também, essas crianças já, vamos dizer, com a parte da educação, é mais assim, vamos dizer, para o ano que vem. Mas, na matrícula ou rematrícula, já saibam, nenhuma criança pode ter negado a sua matrícula ou a sua rematrícula por conta da sua condição patológica, tá? Então, isso daqui é uma informação importante até mesmo nesse momento, tá? Não pode, ela não pode ter matrícula ou rematrícula negada por conta de sua condição patológica. Então, começamos a caminhar, vamos trazer notícias e a vitória é nossa. Muito bem. De todos nós. Nossa, não. Quero contar uma novidade, que é o seguinte: vou aproveitar esse nosso encontro, porque essa questão da lei, quando a gente vai se aproximando das famílias, entendendo esse interesse, essas necessidades, a lei é parte dessa curiosidade e dessas dúvidas e dessa angústia das famílias em saberem mais, né? Então, diante disso, destas dúvidas e de tantas outras e de tantas angústias que as famílias de crianças que têm TDAH e que, portanto, repercute os seus prejuízos funcionais na escola, na vida social, na vida familiar, eu sei que isso angustia muito as famílias. Então, diante disso e considerando que nós vamos entrar num período de férias escolares, consequentemente, crianças mais em casa, as famílias se desdobrando para entenderem essas crianças dentro de casa e entreter essas crianças, enfim. Eu vou lançar daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos lá no Instagram, um grupo de pais, educadores, profissionais da área da saúde que se interessam por TDAH. Então, é um grupo de WhatsApp chamado Tudo Sobre TDAH, para juntos nós termos um canal de comunicação e de informação contínua para que a gente não deixe essa chama apagar. Eu coloco lá nos meus stories aqui do Instagram, tá bom? Agora a gente vai se organizar, né? Vamos ficar atentos no que vai acontecer, a gente vai passando informação. Logo também vamos tentar organizar aí um bate-papo também sobre os benefícios dessa lei, né? Eu acho muito interessante a gente também falar sobre isso, que não é o momento aqui. A gente só abriu essa live aqui, surpresa, só para acalmar mesmo, para mais ou menos porque a gente esclarecer. Perguntas, né? São muita pergunta. Necessidades. Tudo muito individual. Então, fiquem atentos aqui nas nossas redes.
A gente vai passando informação, logo a gente vai organizar, se adequar, fazer um algo sobre a importância, né, os benefícios que essa lei pode nos trazer, né? Então, a gente tem que aguardar, mas vamos à luta ainda, sempre, né? Somos aí, todas nós três aqui estamos à disposição, o que vocês precisarem, né? Aqui tem, é um trio, gente, vocês não sabem. Eu sou a impulsiva, né? Como todos sabem, a elétrica e impulsiva. A gente tem a nossa doutora da lei, né? Que deixa a gente na linha. E uma linda, maravilhosa, psicóloga que pensa, né? E segura eu. Então, aqui o trio, gente. Aqui é um trio perfeito. Mas, gente, fica com Deus. Obrigada por tudo. Foi bem rapidinho. Obrigada aí para vocês abrirem o almoço de vocês. Sei que você está cheio de trabalho, fim de ano. E gratidão por tudo, por todo mundo que estiver aqui. Vou deixar gravado. Boa. E gratidão, gratidão, gratidão. Delícia. Obrigada. Um beijo enorme. Obrigada. Obrigada por todos. Obrigada pela oportunidade de poder passar essa mensagem aí, de acalmar o coração das famílias, né? Que é lógico, esse momento é o momento das famílias. Muito obrigada, gente. Esse foi o nosso maior objetivo dessa live, acalmar todos. A gente vai ainda ver o caminho que a gente vai ainda ter que passar essa informação e a gente está por aí, vai seguindo a gente. Um beijo. Grande beijo. Até mais. Fê, um beijo, Fê. A Fê, Fernanda, uma mãe querida. Tchau. Beijo.